Então, estamos gravando já, né? Então, boa tarde. Meu nome é Elizabeth Pereira de Souza e estarei como moderador dessa atividade. Nós vamos estar iniciando a oficina Elaboração de Atividades Interculturais para o Ensino de Língua Estrangeira. Nessa oficina, vai abordar a aprendizagem da linguagem estrangeira, né? O qual deve primar por aspectos para além do gramatical. Para tanto, o professor deve promover um ensino que se aproxima à identidade dos alunos por meio do desenvolvimento de competências que lhe permitem compreender e interpretar o mundo. Assim, essa oficina tem como objetivo auxiliar os professores em atuação e formação na elaboração de atividades interculturais para o ensino de línguas que integre as relações interculturais com as 4 habilidades. Para ministrá-la, nós vamos convidar o professor Eliandro Rosa de Jesus, o qual é professor assistente da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, campus JK, desde 2014. Possui mestrado em Letras e Linguística, foco em Linguística aplicada ao ensino da aprendizagem de língua espanhola pela Universidade Federal de Goiás, 2014, e graduação em Letras Espanhol pela mesma universidade, 2009. Tem experiência na área de letras, linguística aplicada e educação, atuando principalmente com os seguintes temas: a linguística aplicada na formação do professor de línguas estrangeiras, aquisição, ensino e aprendizagem de espanhol, práticas de letramentos e multiletramentos, pedagogia de projeto no ensino de línguas, interculturalidade, interdisciplinaridade e transversalidade no ensino de línguas e na formação de professor. Marcos Paulo também vai estar nessa oficina, né? Marcos Paulo Vieira Pinho, possui graduação em Letras, Português e Espanhol pela Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, campus JK 2021, e graduação em Humanidades pela Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, campus JK 2016. Tem experiência na área de letra, com ênfase em línguas estrangeiras modernas. Então, nós vamos estar dando início, né, com o professor Eliandro. Eu acho que o Marcos vai o Marcos, então tá jóia. Podem começar, Marcos. Boa tarde, todo mundo. Já vou agradecer, né, pela presença de quem está aqui. A gente vai trabalhar a nossa oficina hoje, lembrando que a gente está vindo de um par de atividades, né? Nós tivemos, antes de ontem, o minicurso, né, que complementa essa oficina, mas se não tiver participado não tem problema, que também é em práticas interculturais. Assim que a gente vai dar continuação, mais uma vez, né, à discussão que a gente vem tecendo sobre interculturalidade, competência intercultural e, principalmente, ensino de línguas, que é o nosso foco aqui hoje. Mas lembrando que a interculturalidade e a competência intercultural, né, a inter-relação, ela está ligada a realmente um modo de viver, um modo de enxergar as coisas. Assim que a gente vai aproveitar, então, né, durante a oficina, que vai ser principalmente feita pelo Eliandro, para a gente bater um papo, para a gente trazer os assuntos que emergem dessa discussão, tentar estabelecer alguns acordos, né, com a cultura do outro, com o que a gente está estudando. Enfim, aproveitar mesmo o espaço para a gente debater, adquirir, construir conhecimento, certo? Eu convido todo mundo para embarcar nessa com a gente. Eu tenho certeza que vai ser uma atividade excelente. Você levantou a mão, Eliandro, professor Eliandro? Não, foi sem querer, gente. Então tá jóia. Então tá ok. Eu já vou aproveitar que eu liguei o microfone. Eu queria agradecer, né, a presença do pessoal e complementar o que o Marcos disse. O que a gente vai fazer aqui é uma complementação do minicurso, mas também é uma outra atividade, tá? Quem não participou não tem problema. E também, como o Marcos disse, o que a gente pretende é traçar um diálogo. Então, é muito importante que os que estão presentes participem, tá? Eu vou projetar um material aqui, mas vocês podem me interromper. Às vezes, eu não sei se eu vou conseguir ver quem está chamando no chat,
mas vocês podem ligar o microfone, podem me interromper, fazer perguntas, participar, é o que a gente pretende. Como o Marcos bem disse, é um diálogo, tá bom? Eu só queria saber, os que estão presentes aqui participaram do minicurso? Gabriela, Giovandro, Christian, Elizabeth participou? Uhum. Os outros participaram? Uhum. O Giovandro não participou, mas não tem problema. A gente vai retomar algumas questões do minicurso e dar continuidade, como eu disse, a uma outra atividade. Todos estão conseguindo ver? Sim? Ok. Muito bom. Então, o título da oficina é Elaboração de Atividades Interculturais para o Ensino de Línguas Estrangeiras. Vejam bem, elaboração de atividades, né? Isso já pressupõe que o que a gente quer é trabalhar bastante a prática, né? Então, por isso, repito, a gente vai precisar muito da participação de vocês. Quem não puder ou não quiser participar ligando o microfone, envia no chat, é uma conversa, gente, vocês fiquem à vontade, tá bom? Antes de começar, eu queria só que vocês pensassem uma questão, antes de dar início. O que é cultura e o que é interculturalidade? Pensando nesse título, nesse nome, a gente já pode fazer uma dedução do que significa isso aí. Não podemos? Esse prefixo inter já dá alguma ideia, alguma dica para a gente, né, na questão da interculturalidade. Alguém quer falar? O que entende por interculturalidade? O que entende por cultura? Eliano, posso complementar alguma coisa? Claro. Fazendo aquele jogo das palavras, o inter, né? O que a gente tem? Quais são as palavras? O que nos remete esse inter? Quando a gente coloca o culturais, né? Ou culturalidade na frente, o que a gente pode pensar, né? Bom, posso falar? Claro, com vontade. Eu penso que a interculturalidade é quando há uma interação, quando há uma junção de uma ou mais culturas, não é isso? E a cultura, eu penso que é a forma, o modo de ser de um determinado povo, uma localidade. Uhum. Né? Muito bem. Olha, inter, né? É alguma coisa relacionado. Então, a intercultura seria a relação, a ligação, a transposição entre uma cultura e outra, seja em meio virtual, seja em meio físico, né, um ambiente de contato mesmo, seja a partir da leitura de um texto, da visualização de um vídeo, de ouvir uma música. Então, sempre que há relações entre culturas, o que está presente é a interculturalidade. Para o ensino de línguas, ao nosso ver, isso é um dos pontos mais importantes. Infelizmente, é um dos que é menos trabalhado nas escolas, né? A gente ainda tem uma tradição gramatical muito forte nas escolas, no ensino, tanto de língua materna quanto de língua estrangeira, e às vezes esses aspectos culturais ou interculturais entre as línguas é deixado de lado. E veja só, levando em consideração que a língua estrangeira é a principal, talvez a única em muitos casos, modo de acessar a cultura do outro, ao nosso ver, é muito difícil trabalhar língua estrangeira sem esse aspecto cultural. É muito difícil
e, ao mesmo tempo, a gente entende que com perdão da palavra, bobo. Porque, para quê? Ficar focado somente na gramática e esquecer todos esses aspectos culturais entre países, povos, religiões, regiões. Concordam comigo? Alguém tem alguma coisa a dizer? Aos que chegaram agora, gente, sejam muito bem-vindos. Só reforçando, a participação de todos é muito importante. Quem quiser participar, pode ligar o microfone, me interromper, fiquem à vontade. E quem não quiser ligar o microfone, pode enviar um chat que a gente vai estar lendo, tá bom? Alguma coisa que queiram falar sobre essa relação entre cultura e língua estrangeira? Não? Bom, sobre os conceitos de cultura, como a Elizabeth disse, um dos principais conceitos que a gente tem é essa relação entre o conceito e um povo, né? O conceito de cultura e um povo. Então, a cultura seria as relações entre as pessoas, os costumes de um povo. Eu vou colocar aqui para vocês 3 conceitos. Não são os únicos. Eu acho que cultura é um dos conceitos mais difíceis de se conceitualizar, porque é muito amplo. É a mesma coisa quase de você perguntar o que é a vida, o que é a poesia, o que é a arte. Então, são questões, são conceitos muito difíceis, mas eu vou trazer aqui para vocês 3 conceitos. Perdão. Esses 3 conceitos, eles foram cunhados principalmente por 2 autoras espanholas, que é a Lourdes Miquel e Neus Sans. E elas vão dizer que existem 3 tipos de cultura, ou o que elas vão chamar também de dialetos culturais. E ela vai nomear cultura com C maiúsculo, cultura com C minúsculo e cultura com K. Só por esses conceitos. O que seria essa cultura com C maiúsculo, essa cultura com C minúsculo e essa cultura com K? Alguém tem alguma ideia? Queira dizer alguma coisa? Fiquem à vontade. Ok. Bom, para essas autoras, olha só, cultura com C maiúsculo seria essa cultura tradicional, esse conceito tradicional de cultura que a gente tem. Está relacionado com aquela ideia de dizer, por exemplo, essa pessoa é culta. Essa pessoa é culta porque ela tem um gosto refinado para alguns aspectos da cultura. É o termo que abarca a noção tradicional de cultura, ou seja, saber literário, histórico, artístico, musical. É a cultura por excelência. Essa é a cultura da enciclopédia. E ela se relaciona, como já disse, às artes, à literatura, à religião, às mitologias, etc. Ela é cultivada e legitimada, geralmente pela classe dominante. E ainda tem essa questão que a gente pode relacionar. Quem manda na cultura? Quem dita o que é cultura? Essa cultura, né? Essa cultura mais tradicional. Isso tem a ver com uma questão política, de dominação mesmo. Quem dita isso é geralmente a classe dominante. E ela está relacionada, esse conceito está relacionado com o refinamento mental, que tem a ver com aquela ideia de ser culto, de produzir cultura. O que seria? Vocês conseguem me dar um exemplo desse tipo de cultura? Eliandro, Sim? eu acho que isso tem muito a ver com aquele você ouvir falar, né? Fulano não tem cultura. A gente fala que uma pessoa não tem cultura, né?
Como alguém Justamente. não tem cultura? Qual é a noção de cultura que a gente tem quando a gente fala aqui, né? Ou quando a gente ouve se referir a alguém sem cultura? Justamente. Quem vai definir o que é cultura, né? A Isabela está dizendo que tem muita gente em outra sala de reunião. Oi, boa tarde, Leandro. Aqui, deixa eu te Ah, falar. Quando a gente copia o link do Meet que está escrito na descrição, a gente cai na sua sala. Mas quando a gente vai no acessar e pega aquele botãozinho azul, eles estão uhum. encaminhando para outra sala e tem um monte de gente lá esperando. Não, que estranho, Elizabeth. Você... Será Pode que não é porque a gente recebeu um e-mail falando sobre uma mudança de sala? Será que tem a ver com Isso. isso? Eu acredito que pode ser isso. Será que alguém lá pode avisar ou a gente consegue acessar essa sala, pelo menos para poder convidar o povo para vir para cá? A moça. Deixa eu ver Ai, gente, aqui com o da Sintegra. Um momentinho, tá? Tá bom. Enquanto isso, eu vou continuando aqui. Sim. Bom, então, eu acho que essa ideia da cultura ser baseada, desse conceito de cultura ser baseado no que algumas pessoas ditam por cultura, é muito importante de se discutir, porque, como o Marcos bem disse, isso traz uma série de preconceitos que vai se arraigando na gente, que é até difícil se livrar disso, né? Isso tem a ver com outro conceito de cultura que a gente vai ver, que é a cultura com C minúsculo, que é também, para essas autoras, chamada de cultura seca, e abarca tudo que é pautado no dia a dia, o que não é dito, aquilo que todos os indivíduos participantes de uma língua e cultura compartilham. Para evitar confusões, o que não parece que essa e que não pareça que essa cultura se relegue a um segundo plano, as autoras propõem denominá-la cultura essencial. Esse tipo de conhecimento cultural, segundo Mikkel, é o que formaria o componente sociocultural. Quando a gente vai trabalhar a língua estrangeira, a gente vê muito falar sobre esse componente sociocultural. O que seria isso? Seria a relação social entre as culturas. E é justamente essa cultura que vai aparecer, né, quando se ensina língua estrangeira. Uma das, né, que se a gente vai entender melhor um pouquinho, que os três conceitos, eles não são nem melhor e nem pior um que o outro. Pelo contrário, eles vão se complementar. Então, a gente tem essa cultura com C, que ela é considerada a cultura essencial. É a cultura do nosso dia a dia, a cultura que todos nós temos. É o que, como a Elizabeth disse, faz parte da nossa sociedade. O que está relacionado com isso? A língua, a forma de se comunicar, o que mais? A música, essas coisas, como a autora disse, é tudo aquilo que não é dito, é tudo aquilo que a gente não precisa estudar para saber que isso forma parte da nossa identidade. Ela é natural. É, como disse, a cultura cotidiana. Ela é adquirida, ou seja, ela é natural. A gente vai apreendendo e adquirindo ao longo dos anos, a partir da nossa própria vivência com exemplos dessa cultura. Ela vem de casa, ela vem de berço, ela é o que aparece na televisão, ela é o que aparece na rua, certo? Então, essa identidade é o que forma todos nós enquanto seres culturais. Alguma coisa que vocês queiram dizer? Vocês estão muito calados. Não? E por fim, a gente tem a cultura com K. O que seria essa cultura com K? Ela vai se referir ao tipo de conhecimento que é utilizado em contextos determinados.
como as gírias e jargões de certos setores da sociedade. São os usos e costumes que se diferem do padrão cultural e não são compartilhados por todos os falantes. Então, a gente tem, em primeiro lugar, uma cultura com C, maiúsculo, que é essa cultura que está na enciclopédia, que vai estar nos museus, que vai estar na música erudita, muitas vezes no cinema. E, por outro lado, nós temos a cultura com C, que é a cultura do cotidiano, do dia a dia, e é essa que forma parte da identidade de uma nação ou de um determinado povo. E depois a gente tem a cultura com K, que é uma cultura mais específica. Ela vai estar relacionada com grupos diferentes dentro de uma mesma sociedade ou dentro de uma mesma cultura. Então, dentro de uma cultura com C minúsculo, nós temos várias culturas com K. Vai depender do ambiente, do grupo social em que está inserido. Alguém quer dar um exemplo sobre esse tipo de cultura? Eu posso dizer que o hip hop, o gosto, é uma cultura com K? Com certeza, com certeza. Porque ela é uma cultura que vai abarcar um determinado grupo. E é muito bom o seu exemplo, Elizabeth, porque muitas vezes essa cultura com K, ela vai, entre aspas, subindo de degraus. Vamos ver um exemplo. Você falou de música, vamos pensar no samba. O samba, há uns 100 anos, era um tipo de cultura com K, porque ela fazia parte de um determinado gueto, de um determinado grupo social. Hoje em dia, a gente não pode dizer mais que é uma cultura com K, porque ela já foi padronizada, e inclusive é um dos grandes marcos culturais do nosso país, né? Inclusive, a gente vai ver isso mais para frente, é até um tipo de estereótipo, porque ela já se arraigou tanto na sociedade que ela passou a ser um dos pontos principais da identidade brasileira, vista lá fora. Então, é um ótimo exemplo de uma cultura com K que passou a ser da cultura com C minúsculo, que é essa cultura do dia a dia. E, muitas vezes, essa cultura do dia a dia também é padronizada como a cultura com C maiúsculo, que é a cultura dominante. A partir do momento que a classe dominante toma aquilo para si, essa cultura passa a ser uma cultura enciclopédica, ou seja, de dominação mesmo. O funk, sim, é uma cultura com K, mas vocês vejam bem, o funk, há algum tempo atrás, ele era visto com muito preconceito, e era de um grupo mesmo, um grupo social, muito relacionado com as favelas, com a comunidade negra. E hoje em dia, será que ainda é assim? Ou essa cultura com K já está subindo um degrauzinho para se tornar uma cultura com C? Porque, como eu disse antes, as barreiras entre um conceito e outro, elas são fluidas. Então, as coisas vão mudando, uma vai tomando aspecto de outra e vai se misturando. Então, não é uma coisa quadradinha e certinha, não. Marcos? Não, é uma coisa muito interessante que você está falando aí, fica a reflexão, é como que essas culturas, né, elas vão ascendendo, elas vão subindo esses degraus, e o que promove isso? Se a gente for pensar, igual você falando, né, quando a classe dominante toma para si, acho muito interessante a gente pensar o que leva a classe dominante a querer tomar algo para si, né? Principalmente. Citando o caso do funk, eu acho que é notório, não só pelo... É uma cultura muito rica, mas também pelo valor econômico que tem sido conferido a ele, né, ultimamente. Então, a gente tem que estar muito atento a esses aspectos também, porque
acho que por trás de tudo isso tem ainda a questão do econômico, né? Justamente, justamente. E o que é ser dominante, né? Qual é a classe dominante? É quem tem né? A bufunfa mesmo, é o dinheiro, a grana, é o que manda. Então, foi o que aconteceu com o samba. Olha só a escalada do samba até chegar como, inclusive, um ponto da identidade nossa. Talvez o funk daqui a algum tempo será isso. Algum comentário mais? Então, professor, você vai falando, eu vou pensando. Em relação a esse momento que nós estamos, não só esse momento, mas já há algum tempo vem mudando. Eu vi lá que você trabalha com letramento. Uhum. Antes a escrita, né, a questão da prática da leitura escrita, ela era bem mais restrita, né? Era a cultura só de quê? Do papel, da oralidade, não é isso? Uhum. E hoje, com a tecnologia, ela expandiu. Então, eu posso dizer que antes a leitura escrita ela pertencia a uma cultura com C minúsculo e hoje ela já fluiu, já foi para algo C maiúsculo? Eu acho que é o contrário. Eu acho que nesse ponto é o contrário, porque quando surgiu a escrita, né? Não vamos pegar quando surgiu a escrita, que não dá para a gente ter uma base tão né, certa de como seria. Mas vamos pegar, por exemplo, antes do surgimento da imprensa. A escrita era algo da cultura com C, onde só com C maiúsculo. Quem escrevia, quem tinha acesso a essa cultura era só a classe dominante. Os gregos, né, lá começou na Grécia, né? Uhum. Tá, Isso, entendi. e pensa, bem depois, lá no final da Idade Média, só que com o surgimento da imprensa, que começa a se distribuir para os outros, para as outras sociedades. E é com o surgimento da imprensa que isso vai sofrer um boom, né? E mesmo assim, quem detinha os livros, os impressos naquela época, também era uma classe muito dominante. Só muitos séculos depois é que isso foi mudando. Então, acho que foi justamente o contrário. Começou a escrita, já foi uma cultura com C maiúsculo, e hoje ela é uma cultura do dia a dia. Mas e a cultura da tecnologia, da midiática? Da Então, escrita midiática, né? eu acho que eu penso o seguinte, ela vai se expandindo cada vez mais, e inclusive existem dialetos culturais dentro dessa escrita da mídia. Porque a escrita da mídia, você escrevendo no WhatsApp, é diferente de você escrever num livro. A escrita é diferente, a linguagem é diferente. Então, ainda existe um ponto da cultura escrita que a gente pode considerar com K, porque seria essa escrita do WhatsApp, do Twitter. Você tem que escrever pouquinho, você tem que abreviar, aí surge o VC, o TBM, que seria também, a letra Q no lugar da palavra que, e assim por diante. Entendi, obrigada. Por nada. Algo mais? Vamos seguir então. Essa cultura ela é considerada como cultura epidérmica, é o que está na base ali dos grupos sociais, também chamado de dialetos culturais, e pode abarcar os movimentos culturais não dominantes, que é o que a gente já falou aqui, dando o exemplo do samba, do funk, do hip hop, dessa escrita né, do internetês e assim por diante. Eu queria que vocês dessem exemplos dessas três culturas. Eu queria que vocês colocassem aqui no chat, ou só um momento, a gente criou uma plataforma, eu vou colocar o link aqui para vocês. Nesse link,
eu queria que vocês acessassem e que vocês colocassem exemplos dessas manifestações culturais de cada uma dessas culturas, baseado nos exemplos que a gente já deu, alguma coisa que vocês pensaram, baseado nesses conceitos, eu gostaria que vocês fizessem isso, colocassem lá um exemplo de cada dessas manifestações culturais, levando em consideração a nossa cultura ou as nossas culturas brasileiras. Pode ser? Você acha que a gente dá um momento para eles, Marcos, fazerem isso? Eu acho que sim, né? Aliás, a galera vai topar participar? Pessoal, Então, é bem fácil postar, não precisa fazer nenhum tipo de cadastro nem nada. Seria uma atividade interessante, porque aí a gente consegue, né, ter aqui um espelho de opiniões, de. Parece que já tem alguém lá, né, digitando. Olha só. tem mesmo. Então vamos dar 5 minutinhos, eu acho que é um tempo bacana. 5 minutinhos para o pessoal escrever lá e a gente vai discutindo alguns pontos que estão lá, pode ser? Enquanto isso, eu vou pegar uma água.
Muito bem, acho que já deu tempo do pessoal postar, mas vocês podem continuar postando lá também até o final da nossa oficina, tá? Só vou dar uma olhada aqui, ver o que, que vocês colocaram. Cultura com C, Machado de Assis. Cultura com C, literatura. Com C minúsculo, grafite. Com K, o baile funk. Muito bem. Eu só fiquei pensando o seguinte, será que o grafite é cultura com C ou com K? Ou será que ela já é uma cultura com K que foi alçada a um outro nível? O funk apareceu muito como cultura com K, Machado de Assis, música clássica como cultura com C maiúsculo. Shopee, achei bacana, interessante, que também um ponto cultural interessante. TikTok como cultura com K, é verdade, não tinha pensado. Eu acho que as redes sociais, todas elas começaram como algo muito voltado para um grupo e depois se expandiu. Não sei se vocês concordam. Muito bem, pessoal, muito bom. Sou um erudito. Gostei. Cultura. Sertanejo, cultura com K. Eu tenho um sério problema com sertanejo, porque é o meu pior estereótipo. Eu não, para quem não sabe, eu sou goiano. Eu sou de Goiânia. E sempre que as pessoas me perguntam de onde eu sou, eu digo que sou goiana. A primeira coisa que me perguntam é se eu gosto de sertanejo. Ou se eu toco violão, ou se eu tenho dupla sertaneja com alguém. Parece besteira, mas eu já ouvi tudo isso. A gente vai ver daqui a pouco essa questão dos estereótipos. Bom, vocês podem continuar postando lá, vou dar sequência aqui. Todos os estilos musicais seria cultura com K? Eu acho que não. Eu acho que não. Algumas são consideradas como... É aquela questão que o Marcos falou, por exemplo, o funk, né? Eu já ouvi muito essa expressão, porque funk não é cultura. Opa, cuidado. Não é porque eu não goste que eu não vou dizer que não é cultura. É um tipo de cultura que está cada dia mais valorizado. A mesma coisa com a música sertaneja. Quando a música sertaneja surgiu, ela de fato era uma música sertaneja mesmo, né? Eram duplas que tocavam música do campo, que falava sobre o campo. Hoje em dia, não. Olha bem, a evolução que passou a música sertaneja. E eu não gosto, mas não é por isso que eu não vou considerá-la como menor ou pior, ou como se não fosse cultura. Bom, pessoal, vamos seguir, senão a gente não consegue abarcar tudo. A gente vai para um outro ponto. Agora, a gente vai falar um pouco sobre um dos piores pontos com relação à cultura, que são os estereótipos, que, em quase sua totalidade, são coisas ruins. Aí eu pergunto para vocês, qual a primeira coisa que vem à mente de vocês quando pensa nos seguintes países? Vai aparecer aqui o nome de alguns países e eu gostaria que vocês, sem pensar muito, me falassem ou escrevessem o que vocês pensam quando ouvem o nome desses países. México. O que vocês imaginam quando ouvem essa palavra, esse nome, México? RBD, Chaves, novelas, que mais?
tacos, pimenta. Observem, são coisas muito pontuais, não é? Cancún, tacos, pimenta, cultura da morte, né? A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco. E quando falam de Argentina, o que vem à mente de vocês? Messi, tango, futebol, assim como nós também, eles têm essa coisa muito forte com o futebol. O que mais? Frio, interessante isso, porque nem toda a Argentina faz frio. Racismo, olha, que perigoso isso. Bom, Estados Unidos. Rock, potência, pop, cinema, música, cassino, capitalismo, fast food. Muito bem. Rússia. União Soviética. Frio, aí sim. O que mais? Vodka. Itália. Pizza. Típico. Macarrão. O que mais? Vincenzo. Por quê? Quem é Vincenzo? Bom, China. A Corona. O que mais? Produtos baratos, medicina alternativa. AliExpress, Karate Kid. Cuba. Charuto. Fidel Castro. Socialismo. Cuba tá na moda, né? Ultimamente. Carros velhos. França. Perfume, Paris. Torre Eiffel. O que mais? Croissant. O quê? O croissant, uai. Croissant, verdade. É bem. Banho. Petit gâteau. Muito bem. Venezuela. Lacré. Como? Eu falei lacreme, mas lacreme é da Itália. Venezuela, petróleo. Venezuela também é um país que está em voga. Fome. Maduro, Mercosul. Portugal. As piadas de português. As piadas, ouro, vinho, bacalhau, bigode. Brasil. Futebol. Anitta. Verde e amarelo, festas, carnaval. Samba. O vôlei, que não é dos Estados Unidos mais. Pagode, gente bonita.
África. Omicron. O que mais? Ancestralidade, preconceito, diversidade, savanas, girafa. Muito bem. Agora, com relação a esses dois últimos que apareceram, eu tenho duas reflexões a fazer com vocês. Primeiro, te incomoda a visão que os outros têm sobre o Brasil? Por quê? Eu imagino que vocês tenham pensado, quando apareceu o Brasil, na visão do outro, né? Como os outros países veem o nosso. Eu imagino que sim, com exceção de alguém que colocou eu, né? E isso incomoda essa visão que os outros têm? Eu fui eu, ótimo. Marciene diz que sim, que incomoda. Isabela também. Eu acho que é um consenso, né, gente? Essa visão que as pessoas têm sobre o Brasil lá fora não agrada muito a gente. Por quê? O que vocês me dizem? Por que essa visão do outro, que o Brasil tem lá fora, não é agradável para a gente, para nós brasileiros? Porque dá a impressão que nós somos ridicularizados. Uhum. Dá a impressão que somos ridicularizados. O que mais? Vocês concordam que há uma generalização? Por exemplo, dizer que mostrar o símbolo do Brasil como o Rio de Janeiro, o samba. Justamente, acham que aqui é só festa. Agora eu vou perguntar para vocês, se isso incomoda a gente, por que vocês então colocaram tantos estereótipos quando a gente falou de outros países? É o preconceito entre ambos. Né? Isso, pessoal, isso são estereótipos. Geralmente, eles são arraigados na nossa própria vivência. A gente vê isso o tempo todo, a gente cresce sabendo disso. Aí, por exemplo, quando eu pergunto para vocês sobre a Rússia e vocês me dizem que lembram de vodka, ok, é um estereótipo, não tem como fugir. Mas será que todos os russos gostam de vodka? Seria o mesmo que dizer que todos os brasileiros gostam de cachaça. Quando a gente fala da Argentina e vocês me dão um exemplo do tango, seria como se vocês acreditassem que todos os argentinos gostam e sabem dançar tango. Quando vocês falam, por exemplo, de pizza na Itália, será que existe algum italiano que não gosta de pizza ou de qualquer outra massa? Quando vocês falam do banho em Paris, né, na França, será que vocês não estão generalizando, dizendo que todos os franceses não tomam banho? Isso são estereótipos, isso que a gente tem que tomar muito, muito, muito cuidado. Ver essas imagens, como eu disse, é algo que já está arraigado na gente, não tem como fugir. Mas daí entra essa ideia da interculturalidade, que é observar esses estereótipos com uma forma mais crítica. Pensar o seguinte, nossa, mas espera aí, por que eu estou reproduzindo esses estereótipos? Por que eu continuo falando sobre o banho dos franceses? Ou por que eu continuo criticando os portugueses e fazendo piada? Por que eu continuo pensando que todos os argentinos são racistas? Essa é a ideia da interculturalidade, é você ver a cultura do outro
e refletir sobre ela. E mais, não só isso, mas trazer essa cultura para a gente e pensar, primeiro, qual ponto da minha cultura que está parecido ou que está relacionado com a cultura do outro. E em que ponto eu posso imaginar essa cultura do outro, relacionar com a minha e mudar a minha postura. Porque da mesma forma que a gente pensa que os franceses não gostam de tomar banho ou que os argentinos são racistas, eles também têm os preconceitos deles com a gente e a gente não gosta. Então a ideia é essa. E claro, falando de língua estrangeira, veja bem, é a partir dela que a gente tem acesso a mais informações sobre o outro, na visão do outro. É estudando espanhol que eu vou conseguir ler ou entender um argentino e ver que ele não é racista. E entender que ele tem os preconceitos dele, mas que nós também temos. Tá claro? O Kleber disse, talvez o etnocentrismo seja presente em cada cultura e em cada indivíduo. Justamente. E é essa ideia que a gente tem que resolver e que trabalhar contra. Sim, Marcos? Não, você falando isso, eu fiquei aqui refletindo sobre, por exemplo, talvez, né, tendo mais contato, no caso, por exemplo, da Argentina, né, acessando através da língua ali a cultura, né, daquele país, tudo daquele povo, e ver que é como aqui no Brasil mesmo. Existem pessoas, sim, que são racistas ali, mas que não quer dizer que talvez seja a maioria, né, que são situações assim, como acontece aqui. Só que a gente pega o estereótipo e se apega a ele, né? E às vezes até dá voz a isso. Sim, e reproduz, né? Eu vou contar para vocês a experiência que eu tive a primeira vez que eu tive contato com um argentino. Eu tinha acabado de entrar na faculdade de letras e eu tinha um colega que era argentino. Uma das primeiras coisas que eu perguntei para ele e que hoje eu vejo isso e penso, meu Deus, para que eu fiz isso? Foi perguntar se ele gostava de tango e se ele sabia dançar tango. Ele me olhou com a cara bem assim, meu filho, o que você está fazendo? E me fez a seguinte pergunta, você sabe sambar? E eu fiquei com a cara, né, daquele jeito. Por quê? A gente não percebe isso, até que o outro mostra pra gente que a gente está fazendo isso, que a gente está fazendo essa besteira. Porque para mim era muito simples, a Argentina adora tango. Aí eu pergunto, né, um argentino, claro, ele gosta de tango, ele sabe dançar tango, e ele me perguntou se eu sabia sambar. E claro, eu não sei sambar. E eu fiquei com a cara de tacho. Bom, outra reflexão. Antes disso, eu não sei se vocês perceberam, e foi proposital, eu coloquei vários nomes de países e coloquei a África. E muita gente, eu sei que muita gente deve ter pensado, opa, peraí, mas a África não é um país. Mas muita gente não pensou isso, porque nós também crescemos com essa ideia. Ah, lá na África, olha o tamanho da África, veja quantos países existem na África. Aí eu pergunto para vocês, por que muita gente insiste em ver a África como um país? Que isso tem a ver? O que a gente pode tirar disso? Às vezes generalizamos, achamos que a África tudo é natureza, tudo é pobreza, e nem sempre é isso. Justamente. Para começar, a África é um continente, né? E tem países lá que são quase do tamanho do nosso. Então, veja a quantidade de cultura, de vegetação, de tudo que existe ali. E a gente segue generalizando. Mas eu acho que tem uma questão que resume muito bem essa ideia. Eu queria que alguém tentasse pensar sobre isso.
A escravidão, sim, está relacionado com isso. Acho que duas coisas representam isso aí. E olha que quando a gente fala de África, geralmente ninguém vai falar que lembra das pirâmides do Egito ou dos árabes marroquinos. Sempre que se fala em África, nesse aspecto cultural, a gente pensa sempre na África subsaariana. E o que mais tem ali na África subsaariana? Racismo e pobreza, né? A visão que se tem dessa região é de uma extrema pobreza, de uma gente que não tem cultura, de uma gente que vive de doações e etc. Isso vem justamente daquela ideia de cultura como um aspecto da classe dominante. Quem determina o que é cultura é a classe dominante. Quem é a classe dominante? Geralmente, o norte branco e rico. Estados Unidos, principalmente, e Europa, que foram, principalmente a Europa, que foram os países que escravizaram as pessoas da África. Eu vou colocar para vocês um trechinho de um vídeo de uma escritora nigeriana. O vídeo é muito bacana, mas ele tem 20 minutos. Eu vou passar para vocês só um trecho para a gente discutir alguns pontos que estão relacionados com isso. A Marisa colocou, porque as narrativas sobre o continente foram construídas sobre o olhar dos colonizadores. Os estereótipos se enraizaram. Justamente isso. Quem contou a história da África, né, principalmente da África subsaariana, foram os europeus, os colonizadores. Vou colocar o vídeo. I'm a storyteller, and I would like to tell you a few personal stories about what I like to call the danger of the single story. I grew up on a university campus in eastern Nigeria. My mother says that I started reading at the age of 2, although I think 4 is probably close to the truth. So I was an early reader, and what I read were British and American children's books. I was also an early writer. And when I began to write at about the age of 7, stories in pencil with crayon illustrations that my poor mother was obligated to read, I wrote exactly the kinds of stories I was reading. All my characters were white and blue-eyed. They played in the snow. They ate apples. And they talked a lot about the weather, how lovely it was that the sun had come out. Now, this despite the fact that I lived in Nigeria, I had never been outside Nigeria. We didn't have snow, we ate mangoes, and we never talked about the weather because there was no need to. My characters also drank a lot of ginger beer because the characters in the British books I read drank ginger beer. Never mind that I had no idea what ginger beer was. And for many years afterwards, I would have a desperate desire to taste ginger beer. But that is another story. What this demonstrates, I think, is how impressionable and vulnerable we are in the face of a story, particularly as children. Because all I had read were books in which characters were foreign, I had become convinced that books, by their very nature, had to have foreigners in them and had to be about things with which I could not personally identify. Now, things changed when I discovered African books. There weren't many of them available, and they weren't quite as easy to find as the foreign books, but because of writers like Chinua Achebe and Kamara Laye, I went through a mental shift in my perception of literature. I realized that people like me, girls with skin the color of chocolate, whose kinky hair could not form ponytails, could also exist in literature. I started to write about
things I recognized. Now, I loved those American and British books I read. They stirred my imagination, they opened up new worlds for me. But the unintended consequence was that I did not know that people like me could exist in literature. So what the discovery of African writers did for me was this: it saved me from having a single story of what books are. I come from a conventional middle-class Nigerian family. My father was a professor. My mother was an administrator. And so we had, as was the norm, living domestic help who would often come from nearby rural villages. So the year I turned 8, we got a new houseboy. His name was Fide. The only thing my mother told us about him was that his family was very poor. My mother sent yams and rice and our old clothes to his family. And when I didn't finish my dinner, my mother would say, "Finish your food. Don't you know people like Fide's family have nothing?" So I felt enormous pity for Fide's family. Then one Saturday, we went to his village to visit. And his mother showed us a beautifully patterned basket made of dyed raffia that his brother had made. I was startled. It had not occurred to me that anybody in his family could actually make something. All I had heard about them was how poor they were, so that it had become impossible for me to see them as anything else but poor. Their poverty was my single story of them. Years later, I thought about this when I left Nigeria to go to university in the United States. I was 19. My American roommate was shocked by me. She asked where I had learned to speak English so well and was confused when I said that Nigeria happened to have English as its official language. She asked if she could listen to what she called my tribal music and was consequently very disappointed when I produced my tape of Mariah Carey. She assumed that I did not know how to use a stove. What struck me was this: she had felt sorry for me even before she saw me. Her default position toward me, as an African, was a kind of patronizing, well-meaning pity. My roommate had a single story of Africa, a single story of catastrophe. In this single story, there was no possibility of Africans being similar to her in any way, no possibility of feelings more complex than pity, no possibility of a connection as human equals. I must say that before I went to the US, I didn't consciously identify as African. But in the US, whenever Africa came up, people turned to me, never mind that I knew nothing about places like Namibia. But I did come to embrace this new identity, and in many ways I think of myself now as African, although I still get quite irritable when Africa is referred to as a country, the most recent example being my otherwise wonderful flight from Lagos 2 days ago, in which there was an announcement on the Virgin flight about their charity walk in India, Africa, and other countries. So after I had spent some years in the US as an African, I began to understand my roommate's response to me. If I had not grown up in Nigeria, and if all I knew about Africa were from popular images, I too would think that Africa was a place of beautiful landscapes, beautiful animals, and incomprehensible people fighting senseless wars, dying of poverty and AIDS, unable to speak for themselves, and waiting to be saved by a kind white foreigner. I would see Africans in the same way that I, as a child, had seen Fide's family. This single story of Africa ultimately comes, I think, from Western literature. Now, here's a quote from the writing of a London merchant called John Locke, who sailed to West Africa in 1561 and kept a fascinating account of his voyage. After referring to the black Africans as beasts who have no houses, he writes, "They are also people without heads, having their mouths and eyes in their breasts." Now, I've laughed every time I've read this, and one must admire the imagination of John Locke. But what is important about his writing is that it represents the beginning of a tradition of telling African stories in the West, a tradition of sub-Saharan Africa as a place of negatives, of difference, of darkness, of people who, in the words of the wonderful poet Rudyard Kipling, are half devil, half child.
And so I began to realize that my American roommate must have, throughout her life, seen and heard different versions of this single story. As had a professor who once told me that my novel was not authentically African. Now, I was quite willing to contend that there were a number of things wrong with the novel, that it had failed in a number of places, but I had not quite imagined that it had failed at achieving something called African authenticity. In fact, I did not know what African authenticity was. The professor told me that my characters were too much like him, an educated and middle-class man. My characters drove cars. They were not starving. Therefore, they were not authentically African. But I must quickly add that I, too, am just as guilty on the question of the single story. A few years ago, I visited Mexico from the US. The political climate in the US at the time was tense, and there were debates going on about immigration. And, as often happens in America, immigration became synonymous with Mexicans. There were endless stories of Mexicans as people who were fleecing the healthcare system, sneaking across the border, being arrested at the border, that sort of thing. I remember walking around on my first day in Guadalajara, watching the people going to work, rolling up tortillas in the marketplace, smoking, laughing. I remember first feeling slight surprise, and then I was overwhelmed with shame. I realized that I had been so immersed in the media coverage of Mexicans that they had become one thing in my mind, the abject immigrant. I had bought into the single story of Mexicans, and I could not have been more ashamed of myself. So that is how to create a single story. Show a people as one thing, as only one thing, over and over again, and that is what they become. It is impossible to talk about the single story without talking about power. There is a word, an Igbo word, that I think about whenever I think about the power structures of the world, and it is nkali. It's a noun that loosely translates to be greater than another. Like our Bom, pessoal, a gente vai ver o vídeo só até aqui, mas eu aconselho quem tiver interesse que veja até o final, porque realmente vale muito, muito a pena. Eu queria ouvir de vocês, primeiramente, o que vocês acharam até aqui, desse trecho do vídeo, o que vocês conseguiram abstrair, mudar alguma coisa na mente de vocês, que relação que tem isso com o que a gente disse até agora, o que vocês pensam? Quem não quiser falar, podem colocar algum depoimento lá no Padlet, que a gente vai ler. Mas eu queria ouvir alguém, o que vocês entenderam, pensaram, refletiram sobre o que a Chimamanda disse sobre as questões de cultura, sobre essa ideia da única cultura, da história única. Na verdade, a gente fica até sem palavras, né? Porque, tecnicamente, a gente fica demonizando a cultura africana em geral, né? O continente e no contexto geral. É triste isso, da nossa parte, né? Brasileiros que somos de origens africanas. Mas, né, fazendo a meia-culpa, como a gente já falou, é uma coisa tão arraigada na nossa mente que é difícil se livrar disso. É muito difícil se livrar dos estereótipos. Vejam bem, até ela, né, ela fala do estereótipo do africano, né, e da luta dela contra isso, mas, ao mesmo tempo, ela dá dois exemplos nos quais ela também criou estereótipos da família do amigo dela e de quando ela visitou o México.
E imaginem, o tanto que ela sofreu na pele esses estereótipos, mas ela se viu também criando um estereótipo sobre um outro povo, uma outra cultura. E ela fala uma coisa muito interessante, que é a relação do poder. Por que que isso é criado no imaginário coletivo? Né? Alguém quer falar alguma coisa? É interessante que até o sistema mesmo, parece que o sistema nos impõe a isso, né? Sim, sim. É o que mantém essas ideias, esse preconceito. Eu queria que vocês fizessem uma reflexão sobre o vídeo baseado no tema da nossa oficina. Qual o perigo de uma única história no ensino de línguas estrangeiras? Eu gostaria de colocar mais, como que nós, como estudantes, professores, interessados pela língua estrangeira, a gente pode mudar isso. O Christian colocou: impossível não se identificar como alguém preconceituoso depois de ouvir o relato dela. Ao mesmo tempo, fica claro que é um problema generalizado e enraizado em praticamente todo mundo. Justamente, a gente vê isso até na fala dela, né, que ela mesma conta, ela que sofreu tanto esses estereótipos, criando um estereótipo das pessoas do México. Uhum. A Marisa colocou no chat: o perigo das narrativas sobre um povo serem construídas sobre um único olhar. Veja como tanta gente enxerga Venezuela e Cuba hoje, por exemplo. Justamente. E onde que entra, qual que é o papel da língua estrangeira para mudar isso? Marcos, fala. Não, eu já ia fazer a reflexão justamente sobre isso, né, que você está falando. Se a gente tem tantos estereótipos, acho que muitas vezes dentro da aula de língua a gente acaba reproduzindo esses estereótipos. É um espaço ali onde a gente pode trabalhar algo diferente, poderia ajudar a desconstruir muitos desses estereótipos, mas a gente reforça de alguma maneira. E eu acho que como professor, ou como uma pessoa que estuda línguas, eu acho que a gente tem uma porta a mais aí, uma possibilidade, né? E o que está todo mundo falando, realmente, esse vídeo é um tapa na cara, né? E é incrível que, à medida que a gente vai vendo, que nós temos muito desses preconceitos também, muito desses estereótipos. Porque é até triste falar isso, mas a gente se surpreende com algumas coisas que ela fala no texto, porque a gente também não pensava que seria daquela forma. E é triste porque quando a gente vê alguém lá fora pensando algo exatamente igual sobre a gente acha absurdo, mas a gente está pensando também, está utilizando estereótipos para pensar o outro. Justamente. Alguém levantou a mão, acho que foi a Isabela? Oi, sim. Não, sobre essa reflexão, qual o perigo de uma história única no ensino de língua estrangeira? Eu acho que um dos passos principais, assim, né, fundamentais para o ensino de língua estrangeira é inserir o aluno na cultura, né, da língua, é uma imersão na cultura, porque a língua faz parte da identidade, né, do pertencimento, do reconhecimento daqueles indivíduos. E quando a gente se insere em uma nova cultura, em uma outra sociedade diferente, né, a língua, ela nos ajuda a entender como que se organiza, certo modo, aquelas pessoas, né, os costumes, né, as práticas sociais, as tradições, etc. Uhum. Então, quando a gente ensina para esses alunos, insere eles na cultura, já trazendo, né, preconceitos, estereótipos, estigmas, né, tentando, tipo assim, ensinar o que é mais, né, o que é o culto, o formal, mas assim, um pouco mais rebuscado, sem tentar inseri-los numa língua mais cotidiana, que tem mais a ver até com a língua falada no dia a dia, que é totalmente diferente, né, da linguagem escrita.
Eu acho que isso tudo ajuda o aluno a se inserir mais assim, mais livre de preconceito, né? O que é o inglês, por exemplo, formal, culto, certo, né? E o que é o inglês errado? Essa questão do sotaque, é errado ter sotaque, né? Ai, às vezes o professor vem até com aquela ideia meio que o português é inferior à língua inglesa, né? Você Uhum. precisa aprender o inglês, porque o inglês é a língua mais falada do mundo, é a mais importante, e o português não tem tanta importância assim. Então, eu acho que nós, como professores de formação, né, de língua estrangeira, temos também tomar cuidado com isso. Muito bem. A Isabela disse coisas muito interessantes e a gente tem que sempre pensar em dois pontos. A língua, ela é um dos primeiros pontos que marcam uma sociedade, uma cultura, né? Quando se fala, por exemplo, em Espanha, vem o espanhol na nossa mente imediatamente. No Brasil, o português, etc. E também a língua é a forma de acesso e de demonstração da cultura. É a partir da língua que a cultura pode ser mostrada para outros povos, outros mundos mesmo. E a língua estrangeira, ela funciona muito bem como esse acesso à cultura do outro. E daí, Isabela, eu acho que você disse uma coisa muito bacana sobre esse acesso à cultura do outro. Aí eu penso mais, não é só acesso à cultura do outro, mas também refletir a partir desse acesso sobre a nossa própria cultura. Isso que é a interculturalidade. Maxon? Eu acho que nessa parte a gente pode até adicionar um ponto, e nem precisa ir muito longe em línguas estrangeiras, a gente pode usar a nossa própria, porque, só para lembrar, Angola, Cabo Verde e Moçambique falam português. Uhum. Então, eu acho que seria um pouco mais, que seria uma forma de agregar culturalmente nos alunos dentro do ensino de língua portuguesa alguma a variação desses países, né? Por exemplo, alguma diferença que eles também falam português e muitas das vezes, pelos estudos que eu tive em literatura africana, por exemplo, eles são mais conhecedores da cultura brasileira, às vezes até do que nós mesmos. Uhum. Então, eu acho que seria interessante para a língua nacional mesmo. A gente acho que nem precisa ir tão longe na língua estrangeira, que é um ponto muito interessante também. Mas a gente também valorizar a nossa própria língua, né? A língua portuguesa, sendo que é uma língua que é, se eu não me engano, uma das mais faladas do mundo também. Não, não dá tanto esse estereótipo para a nossa própria língua, que é a nossa, dessa subvalorização da língua portuguesa, que muita gente acaba por cometer indireto ou indiretamente. Aí eu acho que seria interessante também agregar esse ponto cultural no ensino da língua portuguesa. Uhum. Concordo muito com você. Infelizmente, nós brasileiros temos pouquíssimo contato com a língua e com a cultura dos países de língua portuguesa da África. Não só da África, como de Portugal também. A gente conhece tão pouco da cultura portuguesa, mas muito, muito, muito pouco. Isso é uma coisa que acontece menos no espanhol. Eu vejo uma interação muito maior entre os países de língua espanhola do que entre os países de língua portuguesa. Nós não conhecemos Portugal, nós não conhecemos Angola, Moçambique, Cabo Verde, nós não conhecemos a cultura que se tem nesses países e muita gente nem sabe que o português é a língua oficial desses países. Eu acho que falta muito isso, de interrelacionar a nossa língua com a linguagem, com a língua deles, né, com o português deles. E você disse uma coisa interessante, que eles conhecem muito mais a nossa cultura do que a gente conhece a cultura deles, muito mais mesmo. E tem um fato interessante, que, claro, esses países foram colonizados por Portugal e só tiveram a sua independência muito recentemente. E tem um fator linguístico interessantíssimo que acontece principalmente na Angola. Se você pega uma pessoa mais velha, com seus 50, 60, 40 e poucos anos, essas pessoas vão falar o português muito mais próximo de Portugal. E se você conversa com uma pessoa mais jovem, de 30 anos para baixo,
eles vão falar muito mais próximo do português nosso, do português brasileiro. Porque depois do processo de independência, houve uma recusa a tudo que vinha de Portugal. Ao recusarem tudo que vinha de Portugal, eles tiveram uma aproximação maior com o Brasil. E, infelizmente, nós brasileiros não retribuímos de forma alguma essa aproximação. De forma alguma mesmo, eu falo, como falantes, o próprio governo mesmo não deu tanta atenção, nunca deu tanta atenção para essas pessoas, para esses irmãos linguísticos que nós temos. Muito recentemente, né, principalmente com o governo do PT, houve uma aproximação maior com esses países, mas assim, passa muito longe ainda de ser o ideal. E pensa, é uma relação de cultura, é uma relação de língua, é a nossa língua que tá sendo falada lá. E há uma aproximação cultural muito grande e não tem um retorno. Pelo contrário, existem preconceitos. Fabrício? Boa tarde a todos. Eu gostaria de refletir a respeito disso, porque eu também fiz a disciplina com o Gustavo, né? E eu notei o seguinte, que hoje em dia, na academia, há uma aproximação bem maior, né, sobre o estudo da literatura africana no Brasil. Então, está tendo o quê? Uma certa valorização da cultura africana no Brasil. Não é, vamos dizer assim, extensa, mas ao mesmo tempo já estamos dando os primeiros passos para isso. Isso aí é fundamental. Com certeza. Infelizmente, passos de formiguinha, né? De formiguinha. Né? Inclusive, o meu trabalho que eu fiz com o Gustavo foi sobre a questão da seca no país, né, Cabo Verde, e que tem muita similitude com o Nordeste brasileiro. Ou seja, nós temos, além do aspecto linguístico, nós temos também um aspecto de clima também, que nos aproxima. Então, é uma coisa muito interessante. Com certeza. E são relações interculturais, né? A interculturalidade, ela não acontece só entre línguas diferentes. Ela acontece entre dialetos e variantes da mesma língua. E a gente não precisa ir só para outros países para ver essas relações. A gente pode trabalhar com isso na nossa própria cultura, nossa própria língua cultura, dentro do nosso país, porque é muito diferente a nossa cultura. Eu sou de Goiás, eu senti, e Goiás e Minas têm culturas muito próximas, né? Eu me senti em casa quando vim para Minas, mas, ao mesmo tempo, eu também percebi diferenças culturais muito grandes. Eu tive choques culturais. O mesmo aconteceu, por exemplo, quando eu tive contato com gente do Sul, né? Uma outra cultura, outra língua, outra linguagem, outra forma de se expressar. Então, isso também é interculturalidade. O Christian colocou no chat: a língua estrangeira, quando não compreendida, se torna uma barreira para a compreensão da realidade alheia. Sem essa compreensão, o que sobra é o preconceito. Sim, sim. E a língua, ela funciona justamente como acessório à cultura do outro, né? É a forma que eu tenho de acessar o outro, de acessar a cultura e de relacionar esta cultura com a gente. Algo mais sobre isso que vocês queiram falar? Professor. Sim? Eu gostaria de refletir sobre a temática, qual o perigo de uma única história no ensino de línguas estrangeiras. Uhum. Porque eu, como observador, né, da língua e tudo mais, o ruim de tudo isso é que a gente está muito dentro do inglês, na nossa cultura. Desculpe que aqui na região de BH está chovendo, gente, muito. Aí a gente tem essa questão do inglês muito firme no português, o que eu acho que não é em Portugal, porque em Portugal, se eu não me engano, o mouse se chama rato. Não é isso?
E no Brasil, não. No Brasil, a gente coloca o nome de mouse como uma coisa mesmo americana. Nome de lojas. A gente fala Big Brother. Ou seja, não coloca um nome como algo português. A gente valoriza muito o aspecto inglês. E isso é ensinado nas escolas, infelizmente, do ensino fundamental e médio. Então, a gente poderia, de fato, ir desconstruindo essa questão. Mesmo agora com o espanhol sendo aprovado como um ensino, né, de língua, mas ainda não tem essa valorização no ensino médio e fundamental. Eu não vejo isso, por enquanto, tão forte. Uhum. Mas essa questão dos estrangeirismos é uma questão que dá muito pano para manga. Né? Tem pessoas que defendem com unhas e dentes que deve-se banir qualquer estrangeirismo. Mas aí eu penso, se a gente for fazer isso, a gente vai voltar para o latim. Porque tudo que é da nossa língua que não é estrangeiro, só sobra se tirar tudo que não é estrangeiro da nossa língua, vai sobrar o latim. E olha lá, que o latim ainda sofreu interferências linguísticas de outras línguas da época. Então, acho que o que a gente pode fazer é justamente essa ideia da interculturalidade. Trabalhar com esses alunos de inglês, por exemplo, de onde vêm essas palavras? O que elas significam? Porque muitas vezes elas não significam o mesmo que significa lá nos Estados Unidos, na Austrália ou qualquer outro país que falam inglês. Muitas vezes as palavras que a gente usa aqui parecem estrangeiras, mas já foram aportuguesadas e a gente não percebe. Talvez uma reflexão sobre isso seja bacana. Vamos lá? Bom, eu vou trazer para vocês algumas mostras, vai ser bem rapidamente, que eu quero fazer a seguinte reflexão com vocês. O que é mostra cultural e o que é interculturalidade? E como que a gente pode transformar a mostra cultural em um trabalho intercultural? Geralmente, quando a gente vai trabalhar cultura, ou quando a gente acha cultura no ensino de línguas estrangeiras, isso para qualquer língua, a gente fica preso a alguns estereótipos. A gente vai ficar preso em alguns modelos. Por exemplo, quem aqui nunca viu uma aula, seja de espanhol, de inglês ou de francês, italiano, onde se trabalha com culinária ou pratos típicos, com danças típicas, com artes, com datas comemorativas, com festas? Aí eu pergunto para vocês até que ponto e como que a gente pode trabalhar com esses temas sem cair no estereótipo. Tem alguma coisa a dizer sobre isso? Vou dar exemplos. Datas comemorativas. Eu não vou projetar, não, porque senão a gente vai demorar um pouquinho mais. Vou trazer o exemplo do espanhol e um exemplo do inglês. Sempre que vai trabalhar festas típicas, sempre vai aparecer el Dia de los Muertos, em espanhol, e o Halloween, em inglês. Como que a gente trabalha? A primeira pergunta, é ruim trabalhar com isso? O que vocês acham? Ninguém? O que vocês, que imagem que vem na cabeça de vocês quando vocês ouvem falar sobre o Dia de los Muertos no México, por exemplo? As caveiras. As caveiras, o que mais? Não tem como. Oi? André? Eu não consegui te entender. O dia de finados lá é esquisitão de vera, né? E a gente acaba associando também com Halloween, não tem como, não. O que a gente tem que tomar cuidado ao trabalhar com estes temas? A gente tem que tomar cuidado para não cair nos estereótipos. Por exemplo,
Halloween. Será que todos os americanos gostam do Halloween? Porque da forma como essa cultura, esse aspecto cultural aparece principalmente nos livros didáticos, é como se fosse uma festa que parassem todos os americanos, que todos eles enfeitam a casa com abóboras, e todas as crianças saem para bater de porta em porta pedindo doces. É assim? Provavelmente não. Da mesma forma como nem todo brasileiro gosta de carnaval. Nem todo brasileiro, na época do carnaval, sai para a rua fantasiado, dançando e adorando aquilo. Existem aspectos culturais, religiosos, que impedem algumas pessoas a fazer isso. É ruim trabalhar com essas festas? Não, não é. Até porque o aluno tem direito a ter conhecimento sobre isso. Mas não, o que a gente tem que tomar cuidado é para não cair no estereótipo. Não generalizar. E, de preferência, sempre trazer uma reflexão. O que nós temos da nossa cultura que se assemelha a isso? E o que é diferente? E mais, tentar entender por que eles têm essa visão. Por que os mexicanos gostam de fazer isso? A gente já sabe que não são todos, mas que aspecto cultural, histórico que chegou a isso? Essa que é a reflexão que a gente tem que fazer como professor de línguas. Vou dar só mais um exemplo e a gente termina, que esse é um dos que mais me incomodam. Trabalhar com culinária, pratos típicos. Vou dar um depoimento para vocês. Eu fui professor durante muito tempo da rede pública lá em Goiás, ensino fundamental e médio. E lá na época, lá em Goiás, o governo preparou um material que a gente era obrigado a executar em sala de aula. A proposta era bacana, trabalhar com cultura, trabalhar com sequências didáticas, mas tinha algumas coisas que não desciam. Uma dessas coisas que não descia era o trabalho com receitas, principalmente no 6º e no 7º ano do ensino fundamental. E uma das receitas que estava presente nesse material era a receita de paella. Não sei se vocês conhecem, é um prato típico espanhol feito com frutos do mar. Frutos do mar, arroz, carne de porco, de coelho, depende da região. É igual o taco, então? Tipo isso. É bem cultural lá. E a gente tinha que trabalhar com isso. E eu, né, era professor recém-formado, achava que tinha que seguir tudo que era dito para a gente, fui trabalhar com isso. Gente, a primeira coisa que surgiu foi os ingredientes. Um dos ingredientes, em espanhol, é calamar, que é lula, em português. Quando eu fui falando dos ingredientes, calamar, arroz e tal, um aluno perguntou, professor, o que é calamar? Eu falei, calamar é lula. O menino, na maior naturalidade, disse, mas Lula não é o presidente? E naquela hora, a primeira coisa que veio à minha cabeça foi, o que eu estou fazendo? Vocês vejam bem, Goiânia está a centenas de quilômetros de qualquer litoral. Uma escola da rede pública de uma região extremamente periférica de Goiânia. A realidade desses alunos é que provavelmente eles dificilmente teriam acesso a um fruto do mar. E eu trabalhando a receita de paella com esses alunos. Olha que absurdo. Olha que absurdo. Não tem nada a ver com a realidade desses meninos. Não faz sentido trabalhar dessa forma. Eles não tinham Discovery? Provavelmente não, André. Provavelmente não. E, assim, a gente tem que sempre, como professor, pensar nessa questão. Qual que é a realidade do meu aluno? Claro, trabalhei sim, me ensinei, mostrei para eles, levei fotos do que era
a lula, do que era um camarão, do que era a lagosta. Muitos sabiam, outros não. E depois eu fiz a seguinte reflexão com eles. Qual que é o prato típico nosso aqui, que a gente faz, que a gente reúne a família para comer? Aí surgiu frango com piqui, arroz com piqui, quiabo com frango. Eu falei, então vamos fazer essa receita em espanhol. E ao invés de trabalhar com eles a tradução da receita da paella para o português, eu trabalhei o contrário. Eu pedi para eles imaginarem um prato da nossa região e traduzir para o espanhol. E, claro, com a ajuda de dicionários, aplicativos. E foi muito melhor, fez muito mais sentido para eles do que trabalhar com a paella. Então, gente, só para dando esse exemplo, isso é interculturalidade. É trazer a cultura do outro, refletir sobre ela, relacioná-la com a nossa cultura e devolver a nossa cultura para o outro também. Será que alguém leu essas receitas que eles fizeram, que eles traduziram para o espanhol? Não sei. Mas talvez sim. Mas só deles fazerem isso, eles já relacionaram, eles souberam que existe um prato típico espanhol e relacionaram e refletiram sobre aquilo que faz parte da vivência deles. Isso é interculturalidade. Isso que nós, como professores e futuros professores de línguas estrangeiras, a gente precisa fazer. E não só na língua estrangeira, como já foi dito, no português, em outras áreas, sempre tentando relacionar o outro com a nossa própria vivência. Sim, Elizabeth? Só para falar, professor Leandro, que a lista de presença eu já disponibilizei. Tem algumas pessoas que ainda não preencheram. E falar também que faltam 10 minutos. Uhum. Tá ok? Ok, obrigado. André falou que o intercâmbio cultural na prática é ótimo. Sim, é ótimo, traz muitas vantagens. E, gente, convenhamos, né? Ninguém merece ficar trabalhando com gramática, conjugando o verbo o tempo todo. Trabalhar com essas questões culturais é muito interessante. E trazer essa vivência dos alunos, trabalhar uma coisa deles na língua estrangeira também, é algo que é muito bom. Bom, gente, alguém quer falar alguma coisa? Eu terminei a minha parte, queria ouvir vocês. Bom, se ninguém quer falar, eu vou insistir lá na nossa plataforma. Marcos e eu gostaríamos muito que vocês colocassem lá alguma questão, alguma reflexão sobre o que foi dito aqui. E também gostaríamos que vocês fizessem uma reflexão sobre a oficina, se vocês gostaram, se a gente pode mudar alguma coisa, se a gente pode melhorar, o que vocês não gostaram, alguma crítica, sintam-se à vontade para colocar lá as percepções de vocês sobre o nosso trabalho aqui hoje. Marcos, quer falar alguma coisa? Não, acho também que deixar o convite, né? Igual a gente realizou o mini curso, hoje a gente você está realizando a oficina. Acho que a gente também promover mais esse tipo de ação dentro da universidade. Acho que a interculturalidade a gente só tem a ganhar, eu sempre falo isso. Lembrando também, pessoal, que é um trabalho de formiguinha, como foi dito. Hoje, a gente está aqui fazendo interculturalidade. Pode ser que daqui a pouco a gente já saia ali e, de alguma maneira, alimente algum estereótipo. Ou seja, é uma atividade que a gente está sempre revendo. Então, fica realmente o convite, quem tem interesse, a gente se juntar, fazer alguma coisa, tentar dar prosseguimento a esse diálogo, encontrar pessoas interessadas em trabalhar esse tema, criar materiais interculturais, enfim, aprofundar mesmo.
Muito bem. Convite feito. Se alguém tiver algum interesse, quiser conhecer mais, é só procurar a gente. Eu vou deixar aqui o link para vocês da apresentação, caso vocês queiram salvar aí e, não sei, talvez sirva para algo. Bom, pessoal, se ninguém quer falar, eu peço que escrevam lá e muito obrigado pela participação de vocês, pela presença de vocês, por ter a paciência de nos ouvir e a gente se vê por aí. Nós é que agradecemos, foi muito bom, viu? Foi ótimo mesmo. Obrigado. A troca de conhecimentos. É a ideia. Isso mesmo. Eu quero agradecer também, dizer que eu gostei muito do minicurso, né, que eu participei. E aí eu não tinha, na verdade, eu não tinha me inscrito no minicurso. Eu tinha me inscrito só para a oficina. Mas aí eu fui lá olhando e vi e me inscrevi no minicurso. E eu gostei muito. Eu não sou professora de língua, de língua estrangeira, na verdade, mas eu sou professora das séries iniciais, né? Uhum. E trabalho muito com a questão do letramento, né? Das práticas de letramento. Que tem tudo a ver com cultura. E justamente, tem tudo a ver com cultura. E aí eu fiquei analisando algumas questões e, assim, eu já saio daqui hoje com algumas ideias, algumas sugestões para o meu projeto, né, que eu estou no mestrado, eu estou lá ainda garimpando o meu projeto de mestrado, que eu vou ter que cadastrar agora no final, e aí eu vejo algumas possibilidades de estar casando, justamente porque tem uma parte que eu falo da cultura, e vem dessa questão da cultura dominante. Então, assim, algumas questões que foram discutidas, que foram ditas, expandiu o meu olhar. E eu só quero agradecer a vocês, né, pela disponibilidade, pelo tempo, por se dispor a estar conosco, está nos ajudando, né, neste caminhar, né, que é essa travessia que a gente vai fazendo a cada dia, né, da busca do conhecimento. E é isso. Nossa, isso é ótimo, ouvir isso, né, que a gente está contribuindo de alguma forma, isso é maravilhoso, é o que é a proposta mesmo da gente, é essa, contribuir de alguma forma com o trabalho, com os estudos de vocês. Pode falar, Marcos. Na verdade, quando eu me inscrevi, eu não sabia que eu ia cair, né, nessa oficina. Eu acredito que tem tudo, nada por um acaso, né? E eu penso que que a gente tem a oportunidade de participar, né, de estar num evento, numa oficina ou numa mesa redonda, você sempre vai retirar algo vai ficar ali, vai contribuir para você como ser, né, como pessoa, como profissional. Com certeza, com certeza. E as reflexões nos ajudam muito a pensar até a nossa postura, né, o nosso olhar para o outro. Foi muito bom. Ô, Leandro, e eu tinha até citado o exemplo aqui naquela hora lá do Discovery Channel, é algo que se pensar mesmo, eu estava pensando outro dia aqui, o Discovery mesmo, agora você vê que essas plataformas agora são todas da Disney, né? Uhum, Você já reparou agora? já. É tudo americanizado mesmo, agora não tem como. A Disney já comprou tudo agora. E é um contrato assim, não sei se é mais de 10 anos de contrato agora, então aí a questão dessas influências agora, desses canais fechados mesmo, agora vão estar sempre mais massivos agora, que você já reparou que eles já começaram a mudar para o streaming que fala, né? Uhum. Agora antes eles estavam mais na questão dos canais, agora já está pulando para outra plataforma agora. Sim. É algo a ser pensado aí. Questões culturais, né? De dominância, inclusive. De domínio da cultura. E acho que pensar também na questão do acesso, né? Que ainda assim o acesso é muito pouco, embora a gente esteja numa bolha, estamos aqui num evento virtual, mas será que o nosso aluno lá, né, do ensino básico, ele tem mesmo acesso a tudo isso? Uhum. Mas a questão do streaming, você pode reparar que, tipo assim, não vou, né, generalizar não, mas só que
Hoje, se você for olhar aqui, eu posso colocar aí 80% da população mesmo, olhando assim, no Brasil mesmo, tem acesso a essas plataformas, né? De forma formal e informal, né? Porque hoje eu vou te dar um exemplo mesmo aqui, ó. Hoje todo mundo tem o GatoNet, é um exemplo. Hoje, por exemplo, assim, se você for a Netflix ou então o Discovery mesmo, o canal o aplicativo do Discovery mesmo. Se você não puder assistir ele na íntegra, ao vivo, na hora que o canal está passando por exclusividade, você pode ver depois no YouTube e em outras plataformas também. Você não vai ver só exclusivamente na íntegra, mas, de certa forma, você vai ter ele depois, porque eles querem disseminar de qualquer forma a informação, mesmo que, às vezes, aquilo ali não venha dar a eles um lucro, assim, aparente, mas só que eles vão fazer propaganda dos produtos que estão englobados ali dentro. Mas justamente, o acesso está mais facilitado, né? Acho que a gente tem que aproveitar disso. Com as redes sociais, com a internet, hoje é muito mais fácil você ter acesso à cultura do outro, conversar, conhecer mesmo. Só que, ao mesmo tempo, a gente tem que pensar, essa pandemia trouxe essa reflexão para a gente, porque eu mesmo pensava, hoje em dia, qualquer criança, todo mundo tem um celular com internet, e a gente tem visto que não é bem assim, infelizmente, ainda, o acesso ainda é muito limitado. Mesmo que não pareça, mas ainda é limitadíssimo. Bom, pessoal, obrigado mesmo pela paciência, pela companhia. A gente se vê por aí. Obrigado, Elizabeth. Nada, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui junto a vocês, aprendendo mais um pouco. Obrigado, Marcos. E até mais, gente. A gente vai se vendo por aí. Até mais, um abraço para todo mundo. Abraços. Tchau. Obrigado, um abraço também.